Irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Quero trazer mais uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Estou aqui na cidade de Mirizal, ministrando esses 2 dias e senti a vontade, entendi de Deus de ministrar mais uma palavra para expor no meu canal, no YouTube, Pastor Carlelso Martins. Vai lá, se inscreva, vou estar sempre postando aí um vídeo, uma mensagem de edificação para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada nos revela em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, que Jesus despediu a multidão e ordenou e mandou que seus discípulos pegassem a embarcação para o outro lado. Este lago em que eles pegam, algumas traduções chamam de mar, outras lago da Galileia, de Genezaré. Ele era formado pelas águas do Rio Jordão e ficava ao norte de Israel, que media aproximadamente de largura 14 a 15 quilômetros e de comprimento aproximadamente 21 quilômetros de comprimento. E era formado ali pelas águas do Rio Jordão e era tendencioso a dar fortes tempestades. Preste bem atenção, era por costume dar fortes tempestades. Perceba que Jesus, sendo oriundo daquela região da Galileia, de Nazaré, de Israel, Jesus sabia muito bem do perigo que tinha aquele lago. Mas mesmo assim, é interessante que Jesus, sendo daquela região, conhecendo o clima da natureza daquele lago, ele mandou seus discípulos. O moral da história: Jesus nos manda para algumas situações difíceis. Jesus permite passarmos por algumas provações da vida. Quando você lê a Bíblia, você percebe que no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, nos versículos 5, 6 e 7, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Quando você lê Mateus capítulo 4 e verso 1 a seguir, você entende que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então a Bíblia é claramente enfática e categórica em nos revelar que Deus permite passarmos por algumas situações adversas da vida. Mas escute só, Deus não é um Deus mau. É que Deus tem projetos, é que Deus tem planos, é que Deus tem objetivos em realizar nas nossas provações. A saber, quero destacar o capítulo de Mateus, capítulo 14, quando Jesus manda seus discípulos pegar a embarcação. Sendo Jesus daquela nação, sabia muito bem do perigo que tinha aquele lago, mas mesmo assim mandou. E diz a Bíblia Sagrada que houve uma forte tempestade. Os discípulos já tinham remado de 25 a 30 estádios, e houve uma forte tempestade. Eles já tinham remado de 8 a 9 horas aproximadamente, já estavam cansados, fadigados, e de repente o vento forte, além do vento ser forte, o vento era o contrário, trouxe as ondas bravias para dentro da sua embarcação. Então todos os discípulos estavam assustados, mas enquanto eles estavam passando pelo perigo, diz a Bíblia que Jesus estava no monte orando. E por volta da quarta vigília da noite, de 3 a 6 da manhã, nesse intervalo de tempo, Jesus vem andando sobre as águas. Eu quero frisar aqui, eu quero falar de alguns motivos pelos quais passamos por prova. Por que Deus nos prova? Quais são os motivos que Deus quer nos revelar em uma prova? Esse texto vai nos revelar alguns deles, a saber, quando o vento está forte, diz a Bíblia que os discípulos estão com medo. Medo, aqui no grego, é phobos, que é ser aterrorizado pelo medo, dominado pelo medo. E a Bíblia Sagrada nos revela que então Jesus se apresentou para eles, porque eles gritaram dizendo que era um fantasma. Perceba que o medo tira a percepção dos discípulos, a capacidade de notar, a capacidade de perceber, a capacidade de ver ao longe que era Jesus. Eles entendem que é um fantasma, porque estão com medo. Porque quando a pessoa está com medo, o medo tira dela a sensibilidade que Deus está com ela na prova, no vento, na tempestade, no mar bravo.
Só que Jesus se apresentou dizendo: sou eu, sou eu. A primeira revelação aqui que eu quero deixar aos irmãos é que Deus permite passarmos por prova, mas Ele é aquele que se responsabiliza em nos ajudar na prova. A palavra sou eu, no grego, é ego eimi, que é uma palavra também que faz um parentesco, tem um paralelo com a expressão de quando Deus falou com Moisés, lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou: Senhor, eu vou dizer quem me mandou. Quem eu vou dizer quem me mandou? E o Senhor falou para ele, disse que o eu sou te mandou. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés, para Moshe, que ele era aquele responsável pela missão, que ele estava mandando Moisés por uma tarefa árdua, mas que ele era o responsável pela missão. Jesus está dizendo aqui para os discípulos: olha, eu mandei vocês, mas eu sou responsável por vocês. Eu permiti vocês passarem pelo vento, mas eu sou responsável em acalmar o vento. Eu mandei vocês por meio dessa embarcação, mas eu também sou responsável por não deixar o mar afundar a embarcação de vocês. Ou seja, no dia das nossas provações, Jesus quer revelar que Ele cuida de nós, Ele quer revelar que Ele nos protege, Ele quer revelar que Ele nos guarda. E a Bíblia Sagrada também nos enfatiza que Jesus andou sobre as águas. A segunda revelação aqui que eu quero frisar é o poder sobrenatural de Deus, de Jesus no dia das provas. É Jesus revelando: eu tenho poder sobrenatural, poder além do normal, poder além do natural. É Jesus nos revelando que Ele é poderoso nos dias das nossas provas. Porque, irmãos, perceba comigo, às vezes é necessário Jesus permitir um grande problema para que haja uma grande solução, uma grande tempestade para que haja uma grande bênção. Então Jesus está revelando a seus discípulos na prova que Ele é aquele que tem poder sobrenatural. Quando Lázaro morreu, Jesus foi e revelou seu poder sobrenatural, mas precisava que Lázaro morresse para que uma grande ressurreição acontecesse. Então, veja que a Bíblia está nos revelando que o nosso Jesus nos prova, para que no meio da prova se revele como aquele que faz coisas sobrenaturais. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus entra no barco, o vento cessou. A expressão cessou, no grego é kopazo, que quer dizer fadigar, cansar, perder a força. Olha para cá, quem perde a força é porque não tem mais nenhum vigor. Quem se cansa é porque não tem mais força nenhuma. Toda a origem da prova ali era o vento. Pedro olhou para o vento e afundou. Era o vento forte que fazia os discípulos ficarem com medo. Mas quando Jesus chegou, kopazo, o vento perdeu a força. O vento se fadigou. É Jesus tirando a força, a violência da prova, fazendo perder a força tudo aquilo que se levantou para te matar. É Jesus fazendo perder a força tudo aquilo que se levantou para destruir a tua vida, a tua família e o teu casamento. E quando o vento para, eu quero frisar mais só uma revelação aqui, porque tem várias. A Bíblia diz que os discípulos gritaram, se alegraram e falaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E a terceira revelação é aqui, porque Jesus nos prova, é porque na prova nós temos a sensibilidade de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Tem gente que nunca conseguiu e nunca vai reconhecer Jesus, Filho de Deus, na abundância. É necessário, às vezes, passar por um forte vento. Às vezes é necessário que o seu barco encha de água e ele fique com medo de afundar, e Jesus venha e não deixe ele afundar. Tem muitos cristãos que ainda não reconheceram Jesus como Filho de Deus, mas vão passar por certas dificuldades, e o próprio Deus vai permitir isso só para que Deus se revele como aquele que é o Filho do eterno Deus de Israel. Então fique com essa palavra, se inscreva no nosso canal e Deus te abençoe em o nome de Jesus. Shalom Adonai a todos. Nunca te esqueça, o vento vai tentar te afundar, mas vai se cansar e não vai conseguir. Jesus está chegando nesse vento para te dar vitória. Em o nome de Jesus, Shalom Adonai, que a paz e a prosperidade de Deus esteja sobre a tua vida em nome de Jesus.